todos, bem-vindos a mais uma aula de português para o 3º e 4º anos. Eu sou a professora Sandra Simões e comigo está a professora Helena Frazão. Na última aula deixávamos um desafio, lembram-se? A partir dos nomes dos vossos familiares ou dos animais de estimação, fazer o seguinte: a divisão silábica, classificar quanto ao número de sílabas e classificar quanto à posição da sílaba tónica. Vou experimentar com o meu nome. Helena. I-le-na. Tem 3 sílabas. É um trissílabo. Quanto à classificação da posição da sílaba tónica. Helena. A sílaba tónica é o lê. É a penúltima sílaba. Logo, é uma palavra grave. Conseguiram fazer com os vossos familiares, com o nome dos vossos familiares? Claro que sim. Sandra? Muito bem, então o tema da aula de hoje é o texto narrativo O Segredo do Rio, de Miguel Sousa Tavares. Conhecem? Já leram? Estou a ver que alguns meninos já. Quem ainda não conhece, espero que com a aula de hoje fique com curiosidade para o ler. E o desafio para esta aula será descobrir as características do texto narrativo quando inclui diálogos e descrições. Antes de ouvirmos um excerto do texto, vamos conhecer um bocadinho do autor, Miguel Sousa Tavares. Ele é jornalista e escritor, todos conhecem, nasceu no Porto em 1952 e escreveu diversas obras de literatura infanto-juvenil. Vamos aqui destacar algumas. Temos Ismael e Chopin, O Planeta Branco e ainda O Segredo do Rio. Tenho aqui comigo o livro O Segredo do Rio. Reparem, tem o título, tem o nome do autor, cá está, Miguel Sousa Tavares, e ainda tem informação relativa à ilustradora, neste caso, Fernanda Fragateiro. Vamos agora ouvir um excerto da obra. Um excerto adaptado por nós e com algumas supressões. Vão ficar então com O Segredo do Rio, ouçam com atenção e acompanhem a leitura. Espero que gostem, eu gosto muito. Peço desculpa, houve aqui um engano. Vamos carregar. Ai, já está. Desculpem, vamos ver se é desta. O Segredo do Rio. Era uma vez um rapaz que morava numa casa no campo. Era uma casa pequena e branca, com uma chaminé muito alta por onde saía o fumo da lareira, que no inverno estava sempre acesa. À roda da casa havia um pomar com árvores de fruto e, como as árvores eram de várias espécies, havia sempre fruta fresca durante quase todo o ano. Mas, além das árvores do pomar, o campo à roda da casa onde o rapaz vivia tinha também outras árvores, muito altas e grossas. Mas o sítio preferido do rapaz era o ribeiro. O ribeiro fazia uma curva e depois mergulhava numa pequena cascata de pedras, antes de se alargar e formar um lago, mesmo em frente da casa. O chão era de areia e pequenas pedras, que se chamam seixos, e a água era transparente e ótima para beber. Aí, nesse pequeno lago que o ribeiro formava, o rapaz aprendera a nadar, ainda muito pequeno, e passava lá todos os dias do verão a tomar banho. Mas a maior aventura do rapaz, no rio, estava para acontecer. E deu-se numa tarde de primavera. O rapaz estava deitado. De repente, ouviu um grande barulho na água atrás de si e voltou-se ainda a tempo de ver um enorme peixe que dava um salto imenso fora d'água. Depois, como se fosse um sonho, o rapaz ouviu o peixe falar. Olá, rapaz. Tu vives aqui? Perguntou o peixe com muito bons modos. Vivo. Gaguejou o rapaz, ainda a tremer de medo. Disse o peixe. Este lago é teu? É meu. Disse o rapaz.
É onde eu tomo banho no verão. Mas diz-me uma coisa, peixe. O rapaz encheu-se de coragem. Como é que tu falas a língua das pessoas? Ah, isso é a história da minha vida. Queres ouvi-la? Quero. Disse o rapaz já cheio de curiosidade. Ora bem, tivemos a ouvir então aqui este texto adaptado. Vamos vê-lo agora na tela. Nos próximos 3 slides vamos ver o texto completo e vamos ver como é que está organizado. Repare, está escrito em prosa, inicia-se com parágrafos, cá está, o início de cada parágrafo começa um bocadinho mais à direita e tem uma narração, vamos descobrir que aqui pelo meio há a descrição e também tem aqui conversa das personagens, ou seja, diálogo, o discurso direto. Há aqui marcas que vamos trabalhar hoje que nos indicam o discurso direto. Este texto, como vimos, é então um texto narrativo. Um texto narrativo é constituído pela narração. Existe o narrador que narra a ação. Apresenta descrição, o narrador descreve as personagens e o espaço e contém diálogo, ou seja, conversa direta entre 2 ou mais personagens. Neste caso, entre 2. Lembras-te? O rapaz e o peixe. Vamos agora observar aqui a primeira parte do texto e o primeiro parágrafo. Vamos ler. Era uma vez um rapaz que morava numa casa no campo. Era uma casa pequena e branca, com uma chaminé muito alta, por onde saía o fumo da lareira, que no inverno estava sempre acesa. Se repararem aqui, neste primeiro parágrafo, nós temos uma descrição. Porquê? Indica-nos como a casa era e também o espaço envolvente. Nós agora aqui vamos analisar as características da descrição, que são as seguintes. Descreve-se, diz como é, um ser, a personagem, um objeto, o espaço ou a situação. Utilizam-se muitos verbos como ser, estar, parecer, ter. Lembram-se? A casa é. É uma forma verbal do verbo ser. E ainda, localizadores. Utilizam-se muitos localizadores, como por exemplo, à roda, à esquerda, à direita, perto de, por baixo de, que nos dão indicações da posição dos objetos, da paisagem, enfim. Também usa-se o pretérito imperfeito do indicativo ou o presente do indicativo. São as formas verbais mais utilizadas. Além de que utilizam-se nomes e adjetivos para caracterizar espaços, objetos, personagens ou situações. Geralmente as descrições aparecem integradas em textos narrativos. Vamos ver agora aqui exemplificar onde é que aparecem, então, estas formas verbais. Temos aqui era, morava, havia, estava, eram. São exemplos de formas verbais no pretérito imperfeito. Estão aqui destacadas a cor verde. No slide seguinte, temos os exemplos a vermelho, branca, acesa, pequena, alta, fresca, que em gramática são adjetivos. Ajudam a qualificar os nomes, ou seja, atribuem-lhe qualidades. A casa era pequena e branca. Exemplos de qualidades de como é que a casa era. Está aqui a descrever, neste caso, a paisagem envolvente e também a casa. Vamos continuar a trabalhar o nosso texto. Vamos ler. Venham comigo. O rapaz estava deitado. De repente, ouviu um grande barulho na água, atrás de si, e voltou-se ainda a tempo de ver um enorme peixe que dava um salto imenso fora de água. Depois, como se fosse um sonho, o rapaz ouviu o peixe falar. Aqui está presente a narração. A narração acontece quando uma pessoa, a quem chamamos narrador, relata acontecimentos reais ou imaginários. O que acham? Este é um relato verdadeiro ou foi imaginado pelo autor? Também me parece. Concordo, é imaginário.
Neste texto também observamos diálogo. Lembram-se? Um diálogo entre o peixe e o rapaz. O diálogo é, então, uma conversa entre dois ou mais intervenientes que trocam ideias, fazem perguntas e dão respostas. Na escrita, caracteriza-se pelo uso de um verbo introdutor no presente. Exemplos: dizer, perguntar, responder, dos dois pontos e do travessão. Temos agora a parte do nosso texto com o diálogo. Podemos ver que sempre que uma personagem fala, a frase inicia-se com travessão. Quando o narrador intervém, aqui realçado noutra cor, o vermelho, o travessão serve para separar a fala da narração. Vamos agora observar os travessões. Eles iniciam a fala das personagens aqui a azul. A laranja realçamos os travessões que separam a fala das personagens da narração feita pelo narrador. Deves ter reparado aí em casa que neste excerto não encontramos os dois pontos, mas essa foi uma decisão do autor do texto. Para compreender melhor estes conceitos do discurso direto e discurso indireto, vamos agora ver da escola virtual um pequeno vídeo que te ajuda a perceber melhor estes conceitos. Toma atenção. Já tens o Chrome número 46? Ainda não. Eu tenho repetido. Podes ficar com ele. Olha, pai, já consegui o Chrome 46. Uma colega perguntou-me se eu já tinha o Chrome 46. Eu respondi-lhe que ainda não. Então, ela disse que já o tinha e eu podia ficar com ele. Isso é fantástico. Estás quase a completar a coleção. Os dois amigos estão a conversar sobre a coleção de cromos que estão a fazer. Estão a usar o discurso direto. Mas e aqui? Quando ele conta ao pai a conversa que teve? Pois é, nesta situação está a ser utilizado o discurso indireto. Vejamos. Quando as falas das pessoas são transcritas tal como foram ditas, estamos perante o discurso direto. Neste caso, a fala pode ser introduzida por uma frase que termina em dois pontos e o parágrafo seguinte começa com um travessão. Quando não se mantém o discurso original das pessoas, mas se faz um relato do que elas disseram, estamos a usar o discurso indireto. Para isso, foram usadas palavras suas, verbos na terceira pessoa e modificaram-se os tempos verbais. Agora já sabes a diferença. No discurso direto, são escritas as palavras tal como foram ditas. No discurso indireto, é relatado aquilo que foi dito. Muito bem. E agora que já perceberam o que é o discurso direto e o discurso indireto, temos outro desafio para vós. Outro desafio para esta aula. Agora, um desafio de gramática. Vamos ver. Distinguir o grupo nominal e o grupo verbal e as funções sintáticas de cada um deles. É este, então, o desafio que te propomos. Vamos começar por ler a seguinte frase. O rapaz viu um enorme peixe. Vamos fazer perguntas a esta frase. Primeira pergunta. Quem viu o peixe? Dizem vocês, de certeza, e muito bem, foi o rapaz. O rapaz viu um enorme peixe. Rapaz, como sabes, é um nome que podemos substituir. E podemos substituir por um pronome pessoal e a frase fica com o mesmo sentido. Qual o pronome pessoal que vocês usariam neste caso? O ele? Boa! Ficaria então, ele viu um enorme peixe. Fizemos uma pergunta, vamos fazer a segunda. E a segunda é:
que fez o rapaz? O que fez? Muito fácil, não achas? Viu um enorme peixe. E agora, qual acham que é a palavra mais importante desta parte da frase? A palavra que nos diz o que ele fez. Muito bem, é a forma verbal viu, que pertence ao verbo ver. Assim, observamos que podemos separar a frase em dois grupos. Uma parte, onde aparece o nome, e a outra, a forma verbal, o verbo. Vamos ver como se chamam estes grupos com a professora Helena. Ora bem, voltamos a ter aqui a frase o rapaz viu o enorme peixe. Reparem que está destacada com duas cores. A vermelho, o rapaz, tem a parte que contém o nome. Então a parte que contém o nome vamos chamar grupo nominal. A verde, viu um enorme peixe. Nesta parte da frase temos a forma verbal. Então, para além da forma verbal, temos mais palavras, mas aqui o mais importante é a forma verbal. Este grupo aqui vai se chamar grupo verbal. Assim, podemos concluir que esta frase é formada por dois grupos, o grupo nominal e o grupo verbal. Sandra, se calhar só com uma frase não é bom perceber isto. Vamos treinar com mais frases? Vamos fazer agora um exercício prático. E para ele, eu preciso que tu tenhas estado com muita atenção e de certeza que estiveste. Vou-te apresentar algumas frases e vamos ver como consegue resolver aqui as nossas questões. Então, a primeira frase. O ribeiro fazia uma curva. O objetivo da frase agora, do exercício, é separarmos o grupo nominal do grupo verbal. Lembras-te? Eu disse há pouco que tínhamos de fazer perguntas à frase. Lembras-te qual era a primeira? É isso, o quem. Quem praticava esta ação? O ribeiro. Muito bem. Então, será o ribeiro, tem o nome, o grupo nominal. E o quem? Ele é o ribeiro. O que fazia? Fazia uma curva. Então, podemos separar a nossa frase. Vou separar em grupo nominal e em grupo verbal. Muito bem. Então, o ribeiro é o nosso grupo nominal. Reparem que eu estou aqui a utilizar uma sigla, GN, indica grupo nominal. E a verde, neste caso, a sigla GV, grupo verbal. Estou aqui a separar, então, os dois grupos da frase. Grupo verbal aqui fazia uma curva. Temos outra frase, Sandra? Sim. Próxima frase. Agora, a frase é: o rapaz e o peixe ficaram amigos. E agora? Primeira pergunta: quem? Fácil, não é? Desta vez não temos só um nome, temos dois: o rapaz e o peixe. Quer dizer que o nosso grupo nominal é um pouco maior, tem dois nomes. E o que fez? O que faziam então? Ficaram amigos. Vamos então separar grupo nominal e vai ficar o rapaz e o peixe, e no grupo verbal ficaram amigos. Ora bem, este grupo nominal é constituído por dois nomes, o rapaz e o peixe, cá está, abaixo da sigla GN, e o grupo verbal ficaram amigos. Oi! Vamos a uma terceira frase. Agora apresento-vos esta. Apareceu um peixe no rio. Primeira pergunta: quem? Fácil, não é? Um peixe no rio. Mas já estão a ver. Agora o nosso grupo nominal mudou de ordem. É verdade. Nem sempre o grupo nominal aparece no início. Pode aparecer no fim, como neste exemplo. E temos então o que fez. Apareceu. O grupo verbal só tem a forma verbal, só tem a palavra apareceu. Vamos então separar. Helena.
se acabou a Bostic. Vamos então colocar agora, em primeiro lugar, o grupo verbal. Apareceu. E o grupo nominal, que neste caso é um peixe no rio. A frase completa é: apareceu um peixe no rio. Temos aqui a troca então dos grupos, que não alterou o sentido da frase. Ainda temos outra. O último exemplo aí para casa. Vamos ver quem vai conseguir resolver. Ele morava numa casa de campo. E agora? Quem pratica esta ação? Muito bem, não temos o nome, mas temos o pronome que o substitui. O pronome ele. Então, o grupo nominal é completo e fica completo só com ele, com o pronome pessoal. O que fazia? Morava numa casa de campo, quer dizer que o nosso grupo verbal tem mais palavras do que só o verbo, só a forma verbal. Fica então grupo nominal. Vamos então colocar no sítio certo. Grupo nominal, o pronome pessoal, ele, e o grupo verbal. Vamos colocar aqui 2 pedacinhos de Bostic para isto não cair. Morava numa casa de campo. Acho que os meninos perceberam bem. Sim? Sim. Vamos continuar? Vamos, pois. Agora vamos descobrir as funções sintáticas do grupo nominal e do grupo verbal. Vamos começar pela função sintática do grupo nominal. Vamos descobrir que no grupo nominal indica-nos quem pratica a ação e a função sintática, então, do grupo nominal tem a função sintática de sujeito. Sujeito, a pessoa, então, que pratica a ação. Mas, atenção, o sujeito pode ser de 2 tipos. Pode ser simples quando só temos o nome. Temos aqui o exemplo de o rapaz ou ele aqui com pronome pessoal. Ou pode ser um sujeito composto, quando tem mais do que o nome. Eu e o rapaz é um exemplo, tem um pronome pessoal e um nome próprio. O Pedro e a Maria, outro exemplo, com 2 nomes próprios. Agora que já vimos a função do grupo nominal, só nos falta descobrir a função, então, do grupo verbal. E, no grupo verbal, respondemos às perguntas. O que faz o sujeito? Exemplo, viu o peixe. Como é o sujeito? Exemplo, é baixo. O que aconteceu ao sujeito? Ficou contente. O grupo verbal tem a função de predicado. Uma palavra nova aí para casa, para alguns meninos. O predicado é, então, uma função sintática. O predicado é a ação realizada pelo sujeito. O predicado pode ser constituído apenas pelo verbo e, exemplo, viu, ou então o verbo pode ser acompanhado por outras palavras ou outros grupos. Exemplo, viu um enorme peixe, viu um peixe no rio, viu um peixe de manhã. Ora bem, para percebermos melhor se perceberam ou não, vamos verificar conhecimentos. Vamos aqui utilizar um pequeno jogo para ver se descobrem, então, as funções sintáticas do grupo nominal e do grupo verbal, o sujeito e o predicado. Se calhar não temos tempo para fazer todas as perguntas, vamos fazer só algumas. Começar. Vamos jogar. Nesta frase, qual é a ação praticada? O quê? Pintam bem. E este é o predicado da frase. Quem? Os meninos, que é o sujeito da frase. Nesta frase, quem pratica a ação? Quem? Elas, que é o sujeito da frase. O quê? Caminharam juntas. E este é o predicado da frase. Nesta frase, qual é o predicado? Nesta frase, qual é o sujeito? Nesta frase, quem pratica a ação? Quem? O Ricardo, que é o sujeito da frase.
O quê? Joga cartas. E este é o predicado da frase. Nesta frase, quem pratica a ação? Quem? A Luísa, que é o sujeito da frase. O quê? Fez um arroz delicioso. E este é o predicado da frase. Nesta frase, qual é a ação praticada? O quê? Foram correr. E este é o predicado da frase. Quem? O Luís e o pai, que é o sujeito da frase. Nesta frase, qual é o sujeito? Nesta frase, qual é o predicado? Nesta frase, qual é o sujeito? Nesta frase, qual é a ação praticada? O quê? Anda. E este é o predicado da frase. Quem? Ela, que é o sujeito da frase. Nesta frase, qual é o predicado? Se acertaste, estás de parabéns. Acho que sim, que eles tiveram bom sucesso nestes exercícios. Fáceis, fáceis. Eu espero que sim, que tenham conseguido. E agora, aí para casa, vamos à nossa proposta de trabalho. Como não podia deixar de ser, e já deve estar a pensar, vamos pedir um diálogo. É isso mesmo. Vamos pedir que escrevas um diálogo, um texto que inclua diálogos e em que uma das personagens seja um animal, tal como aconteceu no nosso texto, que era um peixe. Não te esqueças de utilizar os sinais gráficos, o travessão e os 2 pontos. Deves também utilizar verbos para introduzir as falas, como, por exemplo, dizer, contar, declarar, afirmar, perguntar, anunciar. Para o teu texto não ficar muito repetitivo, não uses sempre o disse, disse e disse. Olha, toma atenção às nossas sugestões. Estamos quase a terminar a aula e vamos fazer então o registro para ver o que nós aprendemos hoje. Registre então no vosso caderno a data de hoje e o que aprendemos. O que aprendemos hoje foi então texto narrativo, descrição, narração e diálogo, e na gramática aprendemos o grupo nominal e o grupo verbal e também aprendemos as suas funções sintáticas. Acho que foi fácil. Vamos passar para a autoavaliação. Hoje trazemos aqui um boneco novo, um like. Se acharam que foi uma aula fácil, então o vosso like, o vosso polegar está para cima. Boa, fixe. Se acharam que isso foi fácil, então o polegar pode ficar na horizontal. Podem também fazer com a vossa mão. Se acharam que tiveram algumas dificuldades, o polegar aqui a apontar para o chão. Acredito que foi fácil também. Antes de terminarmos, a professora Sandra quer falar aqui, e nós também, de uma surpresa que tem este livro. A professora Helena há pouco falou da capa. E já sabem, o nosso livro tem a capa, aqui a lombada, com o nome do autor e o nome da obra, e na nossa contracapa do Segredo do Rio, o rapaz colocou uma tabuleta junto ao rio que dizia assim: este rio tem um segredo e esse segredo é só meu. Não estás com curiosidade de saber qual será esse segredo? Espero que sim, e a nossa proposta é que leias o livro para o descobrir. Desejamos-te então boas leituras. Beijinhos doces, até à próxima aula. Até à próxima, beijinhos, fiquem bem.